capítulo 6, trazer alguns momentos dessa palavra. Vai ser uma palavra norteadora para a gente nesse mês. Nós tivemos no primeiro trimestre, tirando janeiro, que foi o momento ali de férias, a gente fez algumas adaptações. Fevereiro e março nós trabalhamos, reunimos, pregamos, falamos sobre o compromisso. Isso se expressou muito através do nosso compromisso financeiro do dízimo. Foi muito bom, teve muitos desdobramentos. É uma palavra já dada e que precisa ser retocada sempre. Segundo trimestre, nós trouxemos um pensamento sobre unidade, né? Unidade. Nós tivemos Vince aqui com a gente, nós tivemos irmãos, palavras, e é uma palavra que não foi esquecida, que não pode ficar naquele trimestre, é uma palavra que a gente precisa reverberar, porque alguns estão vivendo, outros uns com mais plenitude, outros nem tanto, e é assim mesmo, e a gente vai procurando, a gente vai se ajustando, a gente vai trabalhando, a gente sabe para onde está indo e onde a gente quer chegar. É árduo, é trabalhoso, e precisa da nossa perseverança, da nossa dedicação. E nós tivemos esse trimestre, o segundo trimestre, né? Abril, maio, junho, falando sobre unidade, uma palavra preciosa que nós precisamos ainda cultivar. E esse último trimestre que encerrou na ênfase, mas ela está reverberando e precisa reverberar, e é desafio nosso. Frutificação. Porque a pergunta que a gente fez nesse trimestre, uma das perguntas é se a gente tem sido boa terra, se a gente está dando fruto. E a gente está falando de que fruto? Fruto da palavra que temos recebido. E toda palavra que nós temos recebido, toda palavra de Deus, o próprio salmista diz, a palavra do Senhor é provada. Nós somos provados na palavra. A começar daqui de cima. Todos nós somos provados na palavra que temos recebido. E é um desafio. Às vezes ela desce quadrada, às vezes nem desce. Às vezes, como a gente vai ler aqui, é uma palavra ou é uma circunstância, é uma situação desagradável. Mas, irmãos, a gente precisa vencer isso com maturidade e no Espírito e na palavra. Essa é a nossa proposta. E quando a gente fala de dízimo, se não é uma palavra que machuca às vezes, para um é fácil, para o outro não. Para um desce redondo, para o outro desce quadrado, para o outro nem desce. Mas nós temos que andar na palavra revelada. E como o Senhor confrontou a ele, é o seguinte: a palavra que vai se sujeitar a você, ou é você que vai se sujeitar à palavra? Eu que me sujeito à palavra, ou é a palavra que se sujeita a mim? E é luta para todo mundo, para todos nós. Nós estamos no mesmo barco. Nós vamos falar um pouquinho rapidinho aqui de barco. Nós estamos falando de frutificação, ou falamos de unidade. Irmão, unidade é dificílimo. Dificílimo. É duríssimo, é difícil. É obra só do Espírito. Aí vai fazer o quê? Vai ficar na minha dificuldade ou vai ficar na obediência à palavra? Eu vou obedecer ou eu vou ficar nas minhas razões? Porque eu tenho muitas. Você também, pô. E as suas razões e as minhas razões são às vezes muito justificáveis. Mas no fundo, lá no fundo, é luta. Como tem um irmão que diz aqui, é lata. É lata. E aí o que a gente vai fazer? Vai cumprir
ou não? É luta. Nós estamos nessa luta. E toda luta, irmão, para a obediência à palavra é uma luta espiritual de verdade. De verdade. E aí nós temos que saber se nós vamos seguir a palavra ou vamos seguir nossas circunstâncias, que às vezes são negativas, são problemáticas, são até justificáveis, como os irmãos falaram. É um grande desafio para nós. E, irmãos, nós estamos nesse tempo aqui. É um tempo muito especial para nós, muito especial mesmo, e necessário. E essa última palavra, frutificação, é um soco no estômago. É um soco no estômago da gente. Quanto que a gente tem dado fruto? E quanto que a gente tem dado fruto especificamente nessa palavra que nós estamos falando aqui de discipulado? Ou seja, o quanto eu sou discípulo. O quanto nos meus anos de crente eu tenho sido discípulo. O quanto, como o Luciene falou aqui, Deus usou ela tremendamente. E isso que tem que mudar na gente. O quanto eu estou levando, ou eu estou sempre sentado e falando, ninguém me leva. Jesus perguntou, você quer ser curado? Ah, ninguém me leva. Não foi isso que Jesus perguntou. Ninguém me leva. E a gente está sempre esperando algo externo de alguém acontecer para a gente ser. Porque a gente não está vivendo o discipulado, não está vivendo Cristo. Então, irmãos, eu considero um momento muito maravilhoso, especial. Gostaria muito que a igreja percebesse isso. Está difícil para você? Louvado seja o nome do Senhor. Para mim também está. Você está sendo confrontado? Louvado seja Deus por isso. Glorifica o Senhor. Eu também estou. Você está encontrando barreiras? Graças a Deus, eu também estou. Então a gente está sendo desafiado a viver pela fé, a gente está sendo desafiado a sair da meninice, do jardim de infância, e a gente encontrar o Senhor. Mas acreditem no que eu estou falando. A gente precisa encontrar isso uns nos outros. É um processo, não tenha pressa. A gente está vivendo dias de TDAH, né? Todo mundo hiperativo. A gente quer as coisas e não é assim. A gente está numa transição. Eu estava falando com alguém ontem. Obrigado, meu brother. Eu, particularmente, estou tendo uma alegria muito grande. Porque eu sei que há muitas coisas, muitos para acontecer. Mas, desde que a coisa pegou, e eu já venho falando isso com a igreja, há muito tempo. Eu já tenho anunciado para a igreja há muito tempo para onde a gente quer ir. E muitas lutas, muitos desafios, muitas tentativas. Mas hoje já é uma realidade. A coisa está acontecendo. E eu sei que não está acontecendo para todos. A gente sabe disso. Mas vai acontecer. Se você estiver crendo com um bom coração aberto, se você entender e quiser, vai acontecer. E quando acontece é muito bom. Eu não abro mão disso. Não vou abrir. Nem minha mãe. Minha mãe, ó. Mamãe. Interessante vir mãe, né? Nem minha esposa. Esses dias ela falou isso comigo.
E é tão bom ouvir isso da esposa. Porque a gente tem andado junto nisso. Tem crido nisso. E temos recebido isso. Eu não estou só pregando, estou vivendo. Eu estou experimentando, estou apalpando. Mas é desafiador. E nós vamos caminhando. Em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Irmãos, João capítulo 6 vem falando 3 momentos que eu quero destacar com os amados. Primeiro eu vou pontuar, porque eu acredito que a maioria aqui já sabe o texto. Inclusive eu estou na revista atualizada. João capítulo 6, primeiro versículo, começa o quê? Multiplicação dos pães. Todo mundo conhece a história. Mais de 5 homens. Além de homem, tinha as famílias ali. Mulher, criança. Tá? Muita gente ali. Aí o que acontece? Acontece um paralelo daquilo que Luciene falou. Todo mundo foi ali atrás de Jesus. Eles estavam assim um pouco, talvez, despreparados. Ficou tarde, fome caiu, né? E Jesus testa os discípulos, pergunta para o relação pública, que parece que Filipe era meio que o relações públicas, né? Quando alguém queria procurar falar com alguém, com Jesus, eles procuravam Filipe, interessante, né? E talvez ele tivesse uma capacidade assim. E Jesus procura o relações dele e fala assim, vem cá, o pessoal está com fome, como é que a gente faz? A verdade é que só apresenta ali um garoto, só uma criança. Será que só a criança que levou alguma coisa? Só uma criança que tinha? Irmão, quando a gente vem para cá, quando a gente se reúne, quando a gente está na célula, quando a gente está aqui no grupo, quando a gente está durante a semana, a gente tem que ter alguma coisa para compartilhar. A gente tem que ter alguma coisa para multiplicar. Primeiro momento, eu vou talvez falar um pouquinho melhor sobre isso na Santa Ceia, domingo. Jesus multiplica, aquela benção, todo mundo come, se farta. Aí sabe o que acontece? Está todo mundo farto, ninguém trouxe nada, mas todo mundo foi abençoado. Aleluia, glória a Deus. Ninguém trouxe nada, mas todo mundo comeu e diz o texto que Jesus mandou, distribui conforme eles quiserem comer. Está todo mundo bem? Está todo mundo ligado aí? Aí o que acontece? Acaba ali, vamos pegar esse cara e vamos transformar ele no rei. Ele é o rei. Porque ele dá aquilo que nós estamos com fome, pô. E eles queriam pegar Jesus para ser rei. Eles queriam pegar Jesus para ser rei, mas não era a vontade de Deus. Tanto que não era a vontade de Deus que quando Jesus viu isso, vazou. Porque não era esse o propósito que Deus tinha para ele. Nem sempre a nossa vontade está alinhado com o propósito de Deus. Irmão, eu quero que você aqui nessa congregação, você peça como o irmão pediu ali, o casal. Eu não sabia qual era o teor do testemunho deles. Eu não ouvi, não estava lá. Mas eu quero que você pergunte ao Espírito Santo qual é o propósito de Deus. Se é o propósito de Deus que está sendo revelado aqui nesse lugar. E eu não estou pedindo para você perguntar isso para eu saber, porque eu já sei, como seu pastor eu já sei. Não estou te perguntando porque eu não sei. Eu estou te perguntando para você saber.
Porque você tem que saber. Se é propósito de Deus, você tem que andar no propósito. O resto nós vamos ter que... Como é que é? Como é que faz? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, eu tenho um propósito. Saiu. Aí foi um monte de coisa. Aí é outra coisa. É outra coisa. É processo. Porque o cumprimento do propósito enfrenta o processo. E só cumpre propósito quem encara processo. E o processo machuca, o processo dói, o processo mexe com a gente, o processo bagunça o coreto. Não é assim? Ou não é assim na nossa vida? Então, precisa saber esse propósito. E não era o propósito. Eles comeram, falaram, rapaz, olha só, todo mundo juntou, todo mundo que comeu o pão falou, nós temos que fazer esse homem rei, um cara que multiplica o pão resolvido o problema, ele tem que ser rei, mas não era o propósito de Deus. Sacou? Aí Jesus vazou, saiu, ainda deu um zigue na galera, falou assim, ó, vocês vão, pega o barco, e eu vou subir o monte para orar. Foi orar. Aí tem um segundo momento do texto. Segundo momento do texto. A partir do verso 16. Jesus anda sobre o mar. Aqui não está completo como está em Mateus. Aqui não fala de Pedro andando sobre as águas. Mas nós vamos lembrar aqui rapidinho que lá pelas 3 às 6 horas da manhã, Jesus do monte percebeu os discípulos em dificuldade, porque estavam no barco, no mar da Galileia, e o vento contrário, batendo contrário. Eu não sei quem já pescou de canoa aqui. Quem já pescou de canoa aqui da lagoa? Quem já? Alguém? Já? Aí. Então, se ele estivesse com pano, quando o vento é contrário, eles têm que fazer o quê? Dar aquela volta, demora. Por quê? O vento é contrário. Se for a favor, você bota o vento reto. Olha como que eu manjo. Quem ouve assim pensa que eu manjo, né? Ih, o cara como é que é? O Mirklin. Então, quando o vento é a favor, rápido. O vento era o quê? A favor ou contrário? Contrário, a Bíblia diz. Então ele tinha que, se eles estavam com vela, eles tinham que ir, ó, dando aquela volta, pegando o vento para dar aquela volta para depois chegar onde eles queriam. E tome remo também. E se não tivesse com pano, piorou. Só no remo, com vento contrário. Lá pela madrugada, Jesus vai. Só que Jesus vai andando sobre as águas. Jesus queria que eles tivessem uma experiência. Só que acontece uma coisa maravilhosa, e eu estava compartilhando essa palavra, e a gente estava compartilhando isso, e Manuela está falando, pregando para mim, falando, ó, às vezes é Jesus falando com a gente e a gente acha que é fantasma. Ai, ai, ai. Às vezes é Jesus falando com a gente. Às vezes é Jesus querendo nos ajudar e a gente fica com medo. E é fantasma. E eles começaram... Aí Jesus falou, calma, sou eu. Então, a mesma coisa, irmãos. A gente tem que, às vezes... Certas coisas nos assustam, amados. Nós estamos numa parada aqui na nossa congregação que eu entendo, às vezes assusta a gente. Assusta muita gente.
O negócio é esse, de Jesus andando sobre as águas, que Jesus, né, tá ruim para mim isso. É um fantasma, isso aí, Jesus está me assustando. Às vezes tem certas coisas que nos assustam, nos intimidam. E mesmo Jesus tendo falado, Pedro falou assim, está lá em Mateus, depois você vê, talvez a gente em algum momento fale sobre isso. Mestre, se é o Senhor, então manda eu ir contigo, eu ir ter contigo. Aí é uma experiência que Pedro teve e que os discípulos precisavam ter. Jesus falou, então venha. E vai Pedrão lá andando. Coisa formidável. Às vezes a gente fala da falta de fé de Pedro, você ia botar o pé na água? Difícil, hein? Só que, irmãos, às vezes quando a gente ouve uma palavra, ou a gente tem uma experiência com Cristo, que é uma experiência um pouco diferente, nova, que nunca ninguém viu alguém andar sobre as águas, que troço é esse? Jesus um fantasma, parece um fantasma, negócio esquisito. Quando a gente ouve uma palavra dessa, irmão, e a gente se lança, todos nós somos desafiados, irmão. E ele começou a ver o vento, começou a água bater. Irmão, eu confesso a você que muitas vezes eu sou esse Pedro. Às vezes eu vejo um vento batendo, rapaz. Vejo umas ondas salpicando, eu falo assim, rapaz, será que era para eu ter vindo mesmo? Agora eu já vim, né? Agora eu já botei o pé. Será? Aí o que a gente tem que fazer no processo? Porque, irmão, o processo de você ouvir, de você andar pela fé, mexe com você. E sabe o que acontece? As circunstâncias vêm, meu irmão. Vem vento, vem dificuldade. Vem uma palavra, vem um problema, vem um pensamento, vem um engano, vem a nossa incredulidade. Eu batendo no microfone do Rafael. Vem a nossa humanidade, a nossa carnalidade. Irmão, é assim que acontece. Aconteceu com Pedro, acontece comigo, acontece com você. Mas nós temos Jesus. E aí ele falou, Jesus, me ajuda. Então, toma na minha mão. E Jesus até falou, porque você duvidou, rapaz? Entrou e o pessoal recebeu ele agradavelmente no barco. Não temos que ter medo, irmão. Nós temos que ser corajosos. Esse foi o segundo momento desse texto. Terceiro momento, quando ele chega do outro lado, a partir do verso 22, a multidão que estava lá procurando Jesus, querendo comer mais pão, porque às vezes a gente quer só comer. É o melhor para poder crescer. Mas Jesus ensinou que eu tenho uma comida que vós não conheceis. E que a igreja do Senhor nesses dias não tem conhecido. A gente quer comer pão. E Jesus, lá junto ao poço de Sicar, no mesmo livro de João, no capítulo 3, ele diz, eu tenho um pão, uma comida que você não conhece. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Nós não queremos, irmãos, ficar comendo. Nós queremos dar de comer. Inclusive, no próprio texto, ele ensina para os seus discípulos. Dá-lhe, o pessoal veio reclamando. Lá em Mateus fala, o pessoal chegou reclamando. Olha só, o pessoal está com fome, Jesus. E agora? Manda o povo embora. Manda esse povo embora, que eles querem comer. E às vezes dá vontade, proposta às vezes, mandar. Vai embora, vai procurar comer.
Vai procurar o que você quer comer. Mas Jesus falou, dá-lhes voz de comer. Nós somos o corpo, nós somos o pão de Deus nessa terra, somos nós. Porque quando nós ceamos aqui, falamos que esse é o pão que é partido por vós, eu sou esse pão e você é esse pão. E nós não podemos ser como aquela visão que José teve no Egito, de espigas gordas que comiam outras, ou espigas magras que comiam espigas gordas. Nós não somos esse canibalismo, irmãos. O crente está vivendo um canibalismo, que quer comer, mas não quer dar de comer, mas não quer dar porque não tem, porque não está desenvolvendo, mas não está aprendendo. Nós estamos ensinando. E vamos ensinar. E o que você precisa não é comer, você tem que aprender a dar de comer. E o povo chegou lá. E Jesus, sabe como é que eles chegam? Eles chegam assim, chegaram no outro lado. Tendo encontrado, verso 25, diz, mestre, na versão literal do texto, diz assim, grande mestre, mestrão. Você que tem o que eu quero. E Jesus falou para eles assim, vocês não estão aqui por causa dos sinais. Você não está aqui por causa da revelação. Você não está aqui, mas você está aqui por causa da comida que eu dei para você. Você está aqui porque você se sentiu bem, você sentiu o estômago cheio. Eu não quero ser essa igreja. E eu não vou ser esse pastor. E eu sei para onde eu estou indo, e eu sei o que eu estou ensinando. Aí, eles ficaram assim, tão. Ele fala, você tem que comer, não a comida que perece, mas a comida que é a vontade, que é, ele fala no versículo 27, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Com o tempo nós vamos falar sobre esse texto. Aí acontece o último momento, o último movimento dessa sinfonia do capítulo 6. A partir do verso 41, começa uma parada muito engraçada. Acontece demais. Isso é tudo igreja. Isso aqui é tudo igreja. Jesus apertou, Jesus falou, Jesus ensinou, mostrou o caminho. Aí eles começaram uma parada. Ué? Ele não é Jesus, filho de José? Versículo de número 42. Não conhecemos seu pai, sua mãe? Mas quem é esse irmão aí? Mas quem é essa irmã aí? Eu conheço. Mas quem é? Mas essa igreja, esse irmão, esse irmãozinho aí? Não sei o quê. Começa, às vezes, um coração murmurador do judeu. Eu conheço Jesus, eu conheço o pai dele. Conheço a história dele, eu conheço, é isso, assim. Começam narrativas para desviar do foco, da direção, daquilo que o Pai está entregando. Irmão, nós não podemos olhar para essas coisas, nós temos que olhar para a direção que o Espírito está dando. Se a gente entrar nessa conversinha, não vai dar bom.
Se a gente começar nesse tipo de coisa, isso tem que ser resolvido aqui, porque tem muito. E eu estou falando aqui porque eu pastorei aqui. Eu não tenho nada de falar da igreja A, B, C, D, O, E, O, F. Lá tem pastor, lá tem obreiro, lá tem lá. E eu oro, rogo a Deus. Mas eu sei que eles têm as lutas, cada um tem a sua luta. Nós temos que nos ajudar mutuamente. Irmão, a igreja A, Deus está dando a direção, a igreja B está dando a direção, a igreja C está dando a direção. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Eu já tenho muito problema para resolver. Mas na medida do possível, eu tenho servido, quando solicitado, quando tenho oportunidade, outros irmãos. Porque o reino é um só. Eu quero ver essa congregação, eu quero ver aquela congregação ali de baixo, eu quero a congregação aqui de cima, eu quero ver o Senhor operando. Mas o que é o Senhor operando? É Cristo sendo glorificado e crente se tornando mais espiritual, mais maduro. Como nós ouvimos aqui no domingo, mais parecido com Jesus. E é batalha para todo mundo aqui, para mim, para eles lá, para aquela igreja lá, aqui lá. Todo mundo está nessa batalha. Mas aí começa, eles começaram a ver as coisas terrenas. Ah, Jesus é filho de José, tá os irmãos dele aí. Eu conheço esse cara aí desde pequenininho. Eu conheço Jesus desde garoto. E aí, houve um objetivo de enfraquecer aquilo que o Senhor estava entregando. Isso acontece, faz parte. E aí, esse é um primeiro movimento dessa terceira parte. E aí Jesus diz assim, verso 45. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Deus vai ensinar para cada um de nós. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Aí ele diz, a partir do verso 54, ele começa a falar, vocês estão falando que eu sou filho de José? Vocês estão vendo isso aí? Aí Jesus já pega o espiritual e fala, quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Pois minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é bebida, quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim. Ele começa uma pregação absurda. Aí o que acontece? Verso 60. Muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, dura esse discurso. Quem pode ouvir? E aqueles irmãos, ou aqueles discípulos, aqueles amados, que foram ali para comer pão, falou, rapaz, esse pão aí eu não quero comer não. Eu vim para comer pão, provenço, pão doce, massa fina, pão carteira do Nordeste, hein, irmã Ilza? Pão carteira. Esse pão aí que ele está falando que a carne dele, esse sangue, bebê, não, estou fora. Dura esse discurso. Isso nós não queremos. Foram seletivos. Irmão, preste atenção para dizer que eu não estou ensinando. Está tudo bem. Está tudo bem. O irmão, recebeu a palavra, falou assim, fica aqui não. Saiu. Ele poderia ter se encontrado, irmão, poderia ter fluído, poderia ter dado certo. Graças a Deus, porque hoje a gente tem vocês aqui, porque nós amamos vocês. Louvado seja Deus.
E Deus fez essa obra e vocês voltaram. Mas, irmãos, aqueles que saíram e não voltaram, irmãos, são irmãos. São irmãos. Eu tenho avisado, às vezes fica difícil. Tem irmãos que saíram, tem irmãos que vão sair. Está acontecendo e vai acontecer. Eu já tenho avisado isso para os irmãos. Eu quero isso? Não, irmãos. Ninguém quer. Mas é complicado, porque às vezes eu estou formatado, eu estou formatado numa parada. Eu entendo, amado. Eu entendo, irmão. Não me fere, não me entristece o meu coração. Agora, a minha oração é que a pessoa seja salvaguardada, direcionada pelo Espírito. É isso que é a nossa oração. Agora, Jesus pregou e a gente está pregando. Eu não sou Jesus. Eu tenho minhas falhas. Eu preciso avançar cada dia mais. Nós temos reportado, temos desenvolvido liderança, vamos desenvolver mais líderes. Nós queremos cada vez mais isso. E Jesus falou, o meu processo não houve uma multiplicação de pão, mas não vai ser todo dia que vai ter essa multiplicação de pão. Não é esse o objetivo. O meu objetivo é que você coma do meu corpo e beba do meu sangue. Dura esse discurso. E saíram. E Jesus pergunta aos seus apóstolos também, uai, se vocês quiserem, vocês também querem sair? Quem que levantou e tomou a palavra? Porque ele teve a experiência do mar. Ele teve a experiência lá do mar. Então, irmãos, repare bem, você é muito transparente, claro, como eu procuro sempre ser, os irmãos sabem disso. Quando eu abracei a renovação, para encerrar, eu devia ter ali em torno de uns 20 aninhos. Talvez um pouco menos, um pouco mais. O que eu abracei na renovação? Eu nunca me ensinou isso, nunca teve isso na escola bíblica, eu era professor, eu estava lá, mas na minha congregação nunca ensinou. E era a igreja amadíssima, e é até hoje, do meu coração. Eu lia na palavra, nos Atos dos Apóstolos, a ação do Espírito Santo. Eu falava aqui, meus irmãozinhos amados, queridos, homens de Deus, mulher de Deus, não acreditava naquele trem. E aquilo me tomava, Irmão, eu era maioria ou minoria? Minoria. Eu fui diante de uma assembleia como essa, eu chorava daqui, eles choravam de lá, da gente soluçar, eu falei, irmãos, eu amo vocês, e chorando, eu saí dali, mas eu tenho que seguir aquilo que eu creio, e eu não vou ser tropeço para o meu irmão. E está tudo bem. Irmão, se eu chegasse aqui da mesma maneira, irmãos, presta atenção, está prestando atenção, né? Para você me ajudar a replicar isso. Para você me ajudar a multiplicar isso nas suas conversas. Se eu chegasse aqui, falasse assim, pai, eu sei, eu estou revelado o que eu quero. Eu sei que minha casa é uma igreja, irmão. Eu sei que eu não preciso de templo. Eu sei que eu não preciso de escola bíblica. Eu sei que eu não preciso de programação. Eu já estou revelado disso. Eu sei que eu preciso fazer discípulos e ser discipulado. Eu sei que eu preciso andar em comunhão. Eu sei que isso é difícil para mim, difícil para os outros. Abre parêntese. Tem algum problema em ter escola bíblica dominical? Não. Tem algum problema em ter atividade na igreja? Não, ninguém está falando isso. Eu estou falando que isso, sem isto que a gente está aprendendo aqui,
está invertido, porque o resto é consequência do discipulado. O discipulado aqui, se a igreja está discipulando, está aprendendo a estar com o irmão, está aprendendo a orar, está aprendendo a dentro de casa, a ver Jesus ali dentro, está aprendendo isso. Irmão, está tendo uma demanda, nós temos que fazer, porque está se convertendo muita gente, nós precisamos dar uma instrução, nós precisamos criar uma escola de líder, que isso já está no nosso radar, em algum momento, eu não sei quando. Nós vamos ter. Irmão, nós vamos ter, está brotando, está pegando fogo o amor pelas ruas, nós vamos fazer... Aí, é daqui, seguindo para casa, seguindo para a rua, aí as coisas vão assim, mas sem aprender o que nós estamos aprendendo, sem desenvolver o que nós estamos sendo desafiados, a começar por mim, e isso eu estou fora. E se eu estivesse falando isso aqui, percebesse, aqui na congregação, a maioria não quer isso não. Irmão, na maior tranquilidade, eu chegaria, reuniria o corpo de presbitério, de líder, e falaria, irmãos, é o seguinte, está havendo um descompasso entre aquilo que eu estou buscando e aquilo que é a vontade da maioria dos irmãos. Eu não sou pedra de tropeço para os irmãos. Irmão, e claro, cristalino no meu coração, estou falando, simples assim. Irmãos, como nós vamos fazer uma transição para a igreja não ficar desresguardada? Nós vamos conversar, porque isso está machucando os irmãos, a maioria não está entendendo isso, a maioria não quer, não está preparado, seja lá o que for. Eu ia chegar e falar, irmãos, estou partindo, porque eu tenho que ser fiel à consciência, ao entendimento que Deus está me dando. E eu não preciso de número, eu não preciso de aprovação de ninguém, eu não estou mais nessa camada. Simples. Agora eu só peço um favor, faça o mesmo. Se você está vendo que você não quer, porque não quer, e não gosta porque não gosta, também está tudo bem. Não seja pedra de tropeço. Pronto, é simples assim. Irmã amada, querida, o amor da nossa vida, foi lá, nos procurou, falou, pastor, eu vou sair, aquele susto, aquele negócio assim. Por quê? Falei assim, irmã, você quer ir? Irmã, vai. Te peço, estou te pedindo. Não vá. Não vá. Estou te pedindo. Não vá. Mas a irmã quer ir. Ela é minha inimiga? Ela tá imunda, alguma coisa? Nada disso. Louvado seja Deus. É o entendimento que ela tem. Cada um tem o seu entendimento. Ter sua liberdade. Melhor assim. Se ela não está confortável. Mas por quê? Não é nada. Deus. Amém. Tem certeza, irmão? Vamos passar um tempo, anda comigo um tempinho. Não, tem que ser. Amém. Dá aqui um beijo. Pronto. Acabou. Sem sentimentalismo. Então eu quero que você reverbere isso. E eu estou falando aqui de coração. E ainda está valendo. Se nós percebermos, pastorzinho aí, é fantasma, é maluco, ele está indo para coisa aí que, irmão, está tudo bem, eu amo, vocês me amam, está tudo certo. Eu vou seguir. Agora, se você está na mesma situação, faça o mesmo, tenha o mesmo coração. Que a Bíblia diz, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O que não pode é eu estar dirigindo uma parada, o pastor da igreja está dando a direção e tem um que não, e não, mas esse, irmão, eu não estou falando que não possa haver discordância, mas eu tenho reunião de 15 dias
com 10, 12 pessoas, líderes da igreja. Eu não trago nada do que não foi passado e não estou trazendo nada do que eu já não falei para a igreja. Louvado, bendito seja Deus. Irmão, nós somos irmãos, amados. Somos irmãos. E nós precisamos estar na direção que o Senhor está nos dando. Nós vamos falar isso nesses meses. Eu vou estar trazendo situações no culto de domingo que vai ser ensinado na célula. Na quarta-feira. Eu tive a oportunidade de ter uma mesa com as irmãs, com algumas irmãs, conversei com elas. Irmão, o pau quebrou, foi dedo no olho, soco na boca do estômago, rasteira. Irmão, minhas irmãs, tudo amada. E a igreja é isso mesmo, a gente vai lá e puxa o cabelo do outro, e daqui a pouco está se beijando. Nós somos igreja, nós temos família. Eu falei, nós vamos estar lá mais junto de vocês, eu quero estar lá mais junto. Às vezes não consegue por quê? Por que você não consegue? Porque eu sou ruim, irmão, sou falho. É difícil às vezes para mim, eu não consigo. E é isso aí. Ah, então me desculpa que você é um pastor muito ruim. Irmão, eu concordo. E eu vou falar a mesma coisa que João falou. Falaram assim, João, estão deixando de vir para cá, estão indo lá para Jesus? É Jesus? Irmão, é necessário que ele cresça, que eu diminua. Meu irmão, se eu estiver no erro, Deus levantar você, e Deus levar as pessoas para você, levar as pessoas para lá, irmão, eu glorifico a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus por isso. Porque Deus é Deus e nós somos ovelhas dele. O vento sopra onde quer. Se o vento soprar, ouve lá a situação de Paulo e Barnabé. Não. Paulo falou, esse camarada vacilou com a gente. Não vai mais com a gente, não. O que estava certo, o que estava errado? Aí Barnabé falou, não, rapaz, você tem que ser mais tranquilo. Paulo, você é muito brabo. O menino é bom, estava imaturo, abraça ele. Paulo não arredou pé. Eu acredito que Paulo estava errado. Paulo ali estava errado. Tanto estava errado que depois ele fala assim, traz João Marcos com você, que ele é útil para o ministério. Mas o fato de Paulo estar errado não mudou que Deus era com ele no propósito dele. Você tem que entender isso. Às vezes eu vou errar. Mas você está entendendo? Você tem que ver o caminho que está sendo apresentado. É isso que a gente está apresentando. E nós vamos batalhar isso dia de domingo. Vamos cear domingo. Vamos caminhar? Vamos caminhar. E Deus, irmãos, é conosco. Deus é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não falei que eu ia até 10 horas?